Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, mais uma vez, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta quarta-feira, o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. O Evangelho de hoje, o Senhor nos apresenta como um convite a segui-lo, a estar em seu seguimento. E então o Senhor, para falar sobre esse convite e sobre segui-lo, coloca também algumas condições que são necessárias para aqueles que desejam ser verdadeiramente seus discípulos. Por isso que o Senhor diz que é preciso renunciar pai, mãe, esposa, filhos, é preciso renunciar tudo, como ele diz no final do Evangelho, para se tornar o seu discípulo. E para ilustrar essa necessidade e chegarmos a uma compreensão de fato daquilo que o Senhor desejava ensinar-nos, Ele mesmo nos apresenta duas parábolas. Primeiro, falando se uma pessoa deseja construir uma torre, ela precisa sentar-se, calcular os gastos para começar aquele empreendimento e terminá-lo, porque senão depois as pessoas iriam olhar para ele e vendo que ele não conseguiu terminar aquilo que começou, ele passaria vergonha diante dos outros. E fala também sobre um rei que, querendo guerrear, certamente deveria sentar-se para poder calcular e fazer as suas estratégias para perceber se com o seu exército conseguiria ou não vencer o exército inimigo. E se não conseguisse, certamente deveria buscar condições de paz para desta forma conseguir encerrar também essa sua empreitada. Com isso, o Senhor Jesus nos coloca diante de uma reflexão, entre tantas outras possíveis, obviamente, que para seguirmos o Cristo, nós precisamos realmente pensar na nossa vida, para que a nossa vida no seu seguimento seja uma vida de perseverança, para conseguirmos chegar ao final desta nossa caminhada, de maneira a realizar de fato aquilo que Ele nos chamou. Porque se nós ficamos apegados a coisas e pessoas, então nós até conseguimos começar um caminho e talvez seja isso que faça, entre outras coisas, muitas pessoas abandonarem o caminho do discipulado de Jesus Cristo. Porque se não nos desapegamos das pessoas, de coisas, de objetos, de bens materiais, e se nós não entendemos que o Cristo é mais importante do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa que possamos ter, então existe uma possibilidade também grande de deixarmos o Cristo e não concluirmos a nossa caminhada. Deveríamos entender, como o Senhor fala no Evangelho sobre esta torre, sobre esta guerra, que o nosso caminho enquanto discípulos também é uma empreitada. Também começamos e também precisamos ter forças, ter coragem, ter recursos que nos sejam possíveis, por meio dos quais nos seja possível chegar até o final deste empreendimento que nós começamos um dia. Mas se nós vivemos apegados a muitas coisas e muitas pessoas, então com facilidade nós também abandonamos este projeto. Por isso vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude para que a nossa vida exista um equilíbrio necessário e suficiente para podermos, sim, nos relacionarmos bem com as coisas e com as pessoas que fazem parte da nossa vida, mas sem jamais deixarmos o Cristo em algum segundo plano, em algum outro lugar que não seja o primeiro, porque neste momento, então, os nossos planos de seguir o Cristo acabam por fracassa a nossa empreitada. Saibamos que Ele está conosco e Ele nos dá a força para chegarmos ao fim desta nossa caminhada, mas saibamos também deixar de lado tudo aquilo que nos separa de fazer a sua santa vontade. Que Deus nos abençoe.